Vizinha maledite ou possuída? Pode ser as duas coisas, né? Porque as maledites, às vezes, eu acho que elas são meio possuídas por uma coisa muito ruim. Mas vamos lá. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Esse é o meu segundo relato e ficarei grata se ler. Bom, hoje vim contar um relato sobre minha vizinha. E vou dividir esse relato em algumas partes e o relato não contém nomes, ok. E pergunto para vocês, assombrados, e para você, Ana. Ela é maledite? Ela tá possuída? Ou tem algum problema mental? Eu já acho que muitas maledites passam por essas possibilidades aí. Mas vamos lá, continuando. Parte 1. A vizinha. A casa da minha vizinha tem 2 casas no mesmo quintal, sendo uma no fundo e a outra na frente. Quando era criança, eu era super amiga da filha da vizinha. Eu ia para casa dela todos os dias, brincávamos e tudo mais. Só que com o passar do tempo, acabamos perdendo o contato. Ela seguiu a vida dela e eu segui a minha. Só esse ano, em 2020, fiquei sabendo que a casa da frente, que era da minha amiga, foi colocada para alugar. E em poucos meses ela já tinha ido embora para o novo dono ficar com a casa. Parte 2. A chegada da maledite. Tô falando de chegada de maledite, que você vem aqui, você não é maledite, né? Peraí, passando um gato na frente, sentando em cima do mouse. Aí, mocinha. Tá bom. A chegada da maledite. Em pouco tempo, o caminhão de mudança já estava na frente da casa. Se mudaram, então, para a nova casa, a maledite e seus 2 filhos. Uma menina, que deve ter entre 3 e 4 anos, e um menino de poucos meses. A maledite nem olhava na minha cara. Até aí tudo bem, eu nunca fui muito de socializar com os meus vizinhos, até porque aqui nessa rua só tem louco. Parte 3, a briga. Logo no terceiro dia, as coisas já começaram a ficar estranhas. Os filhos dela não paravam de chorar. Eles choravam o dia todo, 24 horas por dia e ainda muito mais de noite. Ana, você que tem filho, sabe? Eles choram mesmo. Tá. Eles choram mesmo. Às vezes é fome ou dor. E isso é normal em bebês. Mas os filhos da maledite choravam muito. Tanto que dava para ouvir da minha casa. Era da manhã até a outra manhã, só chorando. Minha mãe, incomodada e angustiada com o choro das crianças, resolveu ir até lá e perguntar se a maledite precisava de alguma coisa, se ela precisava de ajuda com as crianças. O portão estava aberto e minha mãe só deu uma abridinha assim e só abriu um pouquinho mais para falar com a maledite. E ela surtou do nada. Tava fora de si. Começou a xingar minha mãe de vagabunda, mandando minha mãe sair da casa dela. Isso, eu, minha irmã e meu pai escutamos, pois a mulher gritava: sai da minha casa, sua vagabunda! É do portão pra fora! Gente, minha mãe assustada saiu de lá, mas as crianças continuaram a chorar. Sabe o que eu fazia? Chamava a polícia. Parte 4, a sexta. Uma semana depois daquilo, as crianças continuavam a chorar todos os dias. Chorava e chorava. Minha mãe, eu não sei como, conseguiu falar com o padrasto da maledite. Olha, minha mãe já pode ser contratada como investigadora do FBI. E o padrasto dela disse que ela passava por necessidades e que o marido dela é separado. Então, provavelmente, as crianças choravam de fome. Minha mãe sempre foi muito humilde e com um coração bom, e ela resolveu ajudar a maledite. Arrecadou cestas básicas, fraldas e roupas e foi junto com o pai da maledite entregar as coisas para ela. Olha só, tá vendo a diferença do coração bom? Já foi lá, arrecadou e foi levar. Eu já ia chamar a polícia, já tô pensando, a mulher tá fazendo alguma coisa com essas crianças. E não sei, a polícia que descobre, porque eu tentei entrar lá, a mulher respondeu desse jeito, então...
né? Porque aí depois, se visse que constatasse que as crianças estão chorando de fome, aí sim a gente vai lá, faz, mas de primeira, assim, rápido, não sei o que ela tá fazendo com essas crianças, eu já ia, não sei, né? Bom, comportamento estranho, criança chorando todo dia, não tem mais ninguém lá dentro, a cabeça vai, enfim. Então ela arrecadou cestas básicas, fraldas e roupas e foi junto com o pai da Maledite, entregar as coisas para ela. Ela, a princípio, ficou meio apreensiva, mas acabou aceitando tudo e pediu desculpas à minha mãe. Até aí tudo parecia estar bem, era o que eu achava. Parte 5, o tormento. Depois, nem precisava separar por partes, tá? Mas tudo bem. Depois da minha mãe dar as coisas para Maledite, ela começou a aparecer em casa pedindo outras coisas. Minha mãe sempre dava quando tinha. Nesse mesmo tempo, começamos a notar novas coisas no comportamento da vizinha. Agora, além das crianças chorarem, tinha também a louca da Maledite gritando com elas. Ela falava, cala a boca, e xingava. E xingava muito os filhos. Lembrando que uma das filhas tinha 3 ou 4 anos e o outro tinha poucos meses. Ela gritava tanto que a rua inteira escutava. Tô falando, gente, polícia, conselho tutelar, eu não sei, mas não pode deixar as crianças nesse ambiente. Caso a mulher, não sei o que ela pode fazer, o que ela estava fazendo com as crianças. Criança chorando, assim, dependendo, mas tá vendo que tá estranha, a mulher gritando. Bom, às vezes ela não falava nada, mas as crianças ficavam chorando o dia inteiro, mesmo depois da cesta básica, ou seja, não era fome. Ou era, e ela não dava comida para as crianças, não sei, gente. Ah lá, agora sim, parte 6, a polícia. Algumas semanas depois disso, minha mãe tinha chamado um técnico para arrumar a internet aqui em casa. E ele deixou a escada no poste em frente à minha casa e entrou para ver alguma coisa. E qual não foi a nossa surpresa quando saímos para o quintal e nos deparamos com a polícia em cima da escada do técnico, olhando para nossa casa. Ele estava lá porque tinha recebido denúncias de maus tratos vindo das pessoas da minha rua. E, obviamente, minha mãe explicou... Ah, tá, entendi. Aí minha mãe explicou que não era na nossa casa, e sim na casa da vizinha. O policial, então, alertou o conselho tutelar, e as 2 viaturas ficaram rondando o nosso bairro, porque a Maledite não estava em casa. Mas com a Justiça do Brasil, né, como é fraquinha, só deixaram um número dizendo para ligar assim que eu visse alguma coisa. Tá. Parte 7, pedidos. A Maledite já estava ciente que a polícia estava vigiando ela e começou a pedir para minha mãe levá-la nos lugares. Minha mãe, é óbvio, inventava uma desculpa aqui e outra ali e não ia. Ela também já chegou a pedir para eu cuidar dos filhos dela enquanto ela ia fazer coisas importantes. Ana, dá para acreditar? De noite, a maluca da Maledite pede para eu entrar na casa dela sozinha para cuidar dos filhos dela. Chega a ser inacreditável, né? Ela pedia para eu ou para outros vizinhos tomarem conta dos filhos dela e quando não conseguia ninguém, ela pegava o carro e saía igual doida, dirigindo sabe-se lá para onde. E as crianças? Levava junto? Deixava sozinha em casa? Ai, gente. Parte 8. O fim da Maledite. Uma madrugada eu acordei e vi que todos da minha casa não paravam de falar. Eu logo já fui perguntando por que deles falarem tanto e eu queria dormir. Minha mãe disse que finalmente o conselho tutelar e a polícia foram ativados novamente e que as crianças estavam chorando a noite toda sem parar. Ai, gente, imagina essas crianças. Nessa hora eu já nem senti mais sono, fiquei igual uma vizinha fofoqueira, olhando o movimento da rua. E percebi que os outros vizinhos também estavam agitados, querendo saber o que ia acontecer. A polícia e o conselho chegaram, entraram na casa e a Maledite não estava lá. Mas as crianças, sim. Isso mesmo, pessoal. Lembra que eu falei que as crianças choravam o dia inteiro? Então, a Maledite deixava elas sozinhas. Uma de 4 e uma de meses. Sozinhas em casa, com fome o dia todo. E ia pra rua usar droga.
Sinceramente, com tantos gritos e choros, eu não sei o que de pior poderia acontecer se não tivessem chamado a polícia. Tô falando desde o primeiro dia eu já tinha chamado a polícia. Ah, tá vendo? A gente tenta ter coração bom, mas no fundo tem que fazer o quê? Não sabemos o que aconteceu com a Maledite. Ela ficou uma semana fora e voltou sem os filhos. Ela voltou totalmente alterada. Então tá explicado, não era possessão, não era droga. Ela voltou totalmente alterada, ela ria e chorava sozinha, batia as portas da casa, gritava de madrugada. De noite ela começava a gritar e falar com uma voz diferente, uma voz super grossa, e ouvíamos ela quebrar coisas de vidro. Ana, ninguém da minha casa passou a dormir porque de madrugada a vizinha ria e batia na parede, fazendo a minha casa tremer, como se ela tivesse uma força sobrenatural. Ela ficava chorando e pedindo socorro. Minutos depois ela começava a rir com a voz grossa e ficava repetindo: não, não, não. Ela mora sozinha e fica gritando como se tivesse outra pessoa lá, como se tivesse possuída. Além disso, palavras começaram a aparecer pintadas no muro do vizinho do lado dela. E com mais frequência ela quebrava coisas de vidro e socava a parede. Ela ainda faz isso. Já enviaram ajuda médica e ela recusou. Eu nem vejo mais ela saindo na rua. E quando vejo, ela tá falando sozinha, como se tivesse alguém do lado dela. Os filhos dela eu nunca mais ouvi falar. Mas fico tranquila em saber que eles não estão na mão da Maledite. E tenho um recado para esses assombrados. Se verem ou ouvirem qualquer início de abuso e maus tratos, denunciem. É muito sério. Bom, Ana, esse foi o relato. Espero que você tenha gostado. Beijos para a família. Beijo, muito obrigada. Amor condicional, porque não dá. Assim, o que acontece, né? Essa mulher provavelmente viciada, né? Aí é difícil dizer se ela tá em surto por conta de droga, dessas coisas, mas acredito eu que uma coisa puxa a outra. Nesse mundo das drogas, você fica muito aberto a espíritos baixos, a obsessores e tudo mais, que só vêm para arregaçar mais ainda a vida. Então, ela pode estar com as duas coisas ali. Como se envolveu nesse mundo, abriu portas e aí ela tá nessa noia, literalmente, de que tem alguma coisa com ela. E eu não duvido que não tenha. Não duvido que tenha, né, alguma coisa atormentando ela. E as crianças sempre acabam sofrendo. Mas por isso que eu falo, gente, viu o negócio, tá esquisito. Já tentou ir lá, porque eu conheço uma história, né, de um bebê que chorava o tempo todo também. Só que era um bebê alimentado, tudo, mas ele chorava o tempo, dia e noite. Tanto que uma vizinha foi lá na casa da mãe do bebê e falou: olha, desculpa, eu não consigo deixar, né, de ouvir que ele não para de chorar. Você precisa, a mesma coisa que ela fez, você precisa de ajuda. Só que aí uma mãe normal vai falar: ai, gente, obrigada, porque eu não consigo dormir. Mas sim, aí ela entregou um pouco, a vizinha ficou um pouco com o bebê, tudo tentando melhorar, né? Só que eu acho que o que acontecia, alguma coisa meio sobrenatural também, que ele chorava, porque acho que foi levar para benzer, foi depois que benzeu, alguma coisa assim, que ele parou de chorar. Foi enquanto eles moravam em uma certa casa que ele chorava muito. Mas aí, entendeu? A vizinha veio, foi um comportamento normal de uma mãe que realmente está preocupada com a criança, não sabe o que fazer, a criança está ali saudável, mas chora, entendeu? Um quebranto, alguma coisa assim. Mas aí já chega lá, tentando oferecer uma ajuda, a pessoa já responde daquele jeito: peraí, essa mulher é esquisita, ela tá sozinha com 2 crianças pequenas e as crianças não param de chorar. Tem coisa estranha aí, gente, já chama. No máximo que vai acontecer, a polícia chegar e falar: não, tá tudo certo. Então tá bom, mas e se não tiver? Então não hesita em chamar, chama a polícia, você pode estar salvando ou a vida de algum inocente aí, de alguma criança, algum idoso, algum animal, ou pode pelo menos estar minimizando os traumas que essa pessoa pode estar sofrendo, tá? E eu não posso falar mais nada. Ai,
Tem que dar tempo, tem que chamar a polícia, porque a gente não pode fazer nada, né? Então tem que chamar a polícia. Eles tomam e aí o que a gente pode fazer é ficar de olho, que nem a polícia veio, ela não tava lá, não pode fazer nada também, né? Fica meio assim, mas é o que eles falam, qualquer coisa liga. Então algum vizinho foi lá, realmente ouviu, ligou de novo, tá certinho. E as ligações são anônimas, você não sabe quem que tá chamando, né? Mas tem que fazer, gente. Tem que fazer, porque, olha, é cada uma. Judiação das crianças. Imagina, você, 4 anos de idade, meses, sabe? Você vê, a criança quer tá... Ai, meu Deus. Ui. Vontade de torcer o pescoço da cidadã. Ai, mas também tá ali... Ai, sei lá. Vamos passar pro próximo relato, pra gente parar de imaginar coisas cruéis com as pessoas.